Bom dia pessoal. A partir de hoje, então, a gente vai começar a discutir sobre termodinâmica. E antes de discutir os processos que envolvem esse tema de estudo, a gente tem que enunciar, né, as leis que descrevem a termodinâmica, né? E para enunciar as leis, antes disso, a gente precisa fazer uma revisão ou estabelecer aqui definições muito precisas do que são os termos, do que são as propriedades, os processos, para que quando a gente enunciar a lei fique muito claro para você os conceitos por trás daquele enunciado. Então, hoje, o mais importante aqui seria a primeira lei, mas novamente, 90% da aula aqui a gente vai focar em definições, em explicações dos termos. Por fim, a gente vai chegar na primeira lei. E na próxima aula a gente vai desenvolver um pouco mais esse conceito, ok? Então, quando a gente fala sobre a primeira lei da termodinâmica, ou termodinâmica nesse caso, termo vem da temperatura, certo? Então, a gente está correlacionando aqui um termo que em mecânica geral, em mecânica quântica não está explícito, né, que é a temperatura. Agora a gente começa a visualizar que a temperatura realmente tem um papel muito importante aqui na descrição do seu sistema. E outro termo que aparece aqui é dinâmica, né? Esse é um nome que não é muito adequado para descrever, tá? Por quê? Porque quando você fala em dinâmica, você está correlacionando aqui uma evolução, uma variação do tempo, certo? E eu vou mostrar para vocês, na verdade, que a termodinâmica que vocês vão ver aqui na graduação é uma termodinâmica que não tem essa dependência temporal. É uma condição em que você tem as propriedades do seu sistema invariantes ao tempo, tá? Então, a gente poderia chamar de termostática. Seria um termo talvez mais adequado, mas como foi cunhado, né, como termodinâmica, a gente vai utilizar termodinâmica. Mas só lembrando que a condição que a gente vai trabalhar é uma condição estática, sempre na condição de equilíbrio. Eu vou discutir com mais propriedade para vocês isso adiante, tá? Então, vamos estabelecer algumas definições primeiramente, né? Então, a gente tem que entender o que é o universo, o que é o sistema, o que são as fronteiras e o que são as vizinhanças, tá? Então, o universo, o nome por si só já fala, o universo é o todo. Então, eu vou tentar representar essas definições com uma certa noção, uma visualização do que seria isso, tá? Então, vamos supor que o meu universo seja esse quadrado aqui. Então, tudo está contido no universo, certo? Inclusive o seu sistema, que eu vou desenhar aqui, vai ser um círculo, tá? Então aqui eu vou chamar de universo. Universo é o tudo. E o sistema é parte do universo que você tem interesse em estudar. Então eu vou chamar aqui isso aqui de sistema. Então, embora o universo contemple tudo, a gente só quer focar em alguma parte ali. Esse foco é dado na condição do seu sistema. O seu sistema ele pode ter matéria, pode ter radiação, energia, ou pode ter as duas coisas, tá? E o que separa então o seu sistema do universo? São as fronteiras. Então, as fronteiras é isso aqui, ó, é o que eu delimitei com um círculo, tá? Então, isso aqui é o que separa o universo, o sistema do universo. Então, eu vou chamar de fronteiras. E o que está em volta, certo? O que está aqui em volta, ou seja, o restante do universo, seria então as vizinhanças. Vamos tentar deixar um pouco mais claro essa contextualização aqui. Vamos supor que você tem lá o seu pistão, lembra que a gente discutiu algumas vezes a variação lá de um gás no container. Então, um pistão lá, você consegue variar o volume do seu container. O seu sistema, pessoal, então aqui tem um gás, né? O seu sistema é esse recipiente aqui, certo? Contendo gás. As fronteiras é o que é o seu cilindro, que é esse container, que está descrito aqui. Tá? É até uma forma arbitrária. Pode ser um volume aqui, um volume retangular, pode ser um volume redondo, e assim por diante. O que está para fora aqui, certo?
é as suas vizinhanças, em que você pode interagir, o seu sistema vai interagir com as vizinhanças. E todo o resto, certo? Que engloba tudo isso aqui é o nosso universo, tá? Então a gente fez um caso mais genérico desse lado aqui, mas quando você pensar em termos de sistema, em termos de fronteira, em termos de vizinhanças, é sempre bom lembrar que existe um análogo físico, né, desse sistema que a gente está estudando. Então, da mesma forma que a gente está fazendo essa generalização, você tem que lembrar que existe uma contextualização mais real que você pode descrever, tá? Então, vamos pensar agora em termos dos sistemas que eu desenhei aqui em termos de um círculo. Os sistemas, pessoal, eles podem ser isolados, eles podem ser fechados ou abertos. O que é um sistema isolado? Lembra que eu falei para você que o seu sistema ele pode ter matéria e energia dentro dele ali, tá? Depois eu vou explicar de onde vem essa energia, mas vamos supor que existe energia dentro ali. O sistema isolado, o nome por si só já fala. Ele é isolado porque ele não consegue nem dar matéria e energia para as vizinhanças e nem receber, né, matéria e energia das vizinhanças. Então, o fato de você não ter essa troca de matéria e energia, você não tem, o sistema é isolado, então não troca. Não troca. M é de matéria e E de energia. Não troca matéria e energia. Você não tem essa troca, você pode definir seu sistema como um sistema isolado, tá? As fronteiras, no caso de um sistema isolado, é chamada de fronteira diabática. Para um sistema fechado, já existe uma certa permeabilidade de uma dessas duas coisas aqui, ou matéria ou energia. Na verdade, um sistema fechado ele vai ser permeável só à energia. Então, se o sistema tem uma energia, ele pode aí trocar, pode energia vir para fora ou pode vir energia para dentro do seu sistema. Então, as vizinhanças vão interagir com o seu sistema trocando energia. Só que não troca matéria. Então, a gente não troca matéria para um sistema fechado. As fronteiras aqui é uma fronteira do tipo diatérmica, tá? No caso, um sistema fechado. Faltou escrever aqui então que troca energia. E o sistema aberto? Diferentemente de um sistema isolado, o sistema aberto vai fazer o quê? Vai trocar as duas coisas. Então, se a gente tem matéria e energia, isso aqui vai ser trocado com as vizinhanças, né, com o ambiente, também com matéria e energia. E nos dois casos aqui vai trocar, então troca matéria e energia. Bom, se você olhar à sua volta, pessoal, praticamente tudo que você vê são sistemas abertos. Tá? Todo ser vivo é um sistema aberto. Existe troca de matéria e energia com suas vizinhanças. Para a gente descrever o sistema termodinâmico, a gente pode descrever um sistema aberto? Pode. Pode descrever um sistema isolado? Pode. Fechado? Também. Qual que é o mais simples possível? Seria o sistema isolado, né? Para alguns casos a gente vai usar o isolado, mas para a grande maioria das discussões que a gente vai fazer, certo? Inclusive nas definições das leis, principalmente da primeira lei, a gente vai considerar um sistema do tipo fechado, tá? Então, esse é um sistema aqui que a gente vai focar no estudo quando a gente falar de termodinâmica. Então, quando a gente falar em sistema fechado, você tem que lembrar aí que é um sistema que não troca matéria, mas vai trocar energia com as vizinhanças. Bom, qual que é o outro ponto muito importante aqui? Outro ponto importante é que esse tipo de termodinâmica que a gente está abordando, pessoal, é uma termodinâmica no equilíbrio, certo? O que é um equilíbrio? Eu posso definir isso para você matematicamente com as propriedades. Até agora eu não vou conseguir fazer isso porque eu não discuti todas as propriedades termodinâmicas, né? Mas o ponto é que você considerar o sistema estar no equilíbrio significa que as propriedades termodinâmicas, né, que descrevem esse sistema, ela não muda com o tempo. De novo, ela não tem uma dependência temporal, ela é invariante ao tempo. Isso é muito importante porque quando você consegue estabelecer essa condição de equilíbrio,
você pode utilizar algumas ferramentas matemáticas para você conseguir calcular e ter uma predição do que vai acontecer com esse processo. Tá? Então, existe termodinâmica fora do equilíbrio, de não equilíbrio? Existe. Isso não vai ser abordado na graduação. O que vai ser abordado para vocês, tanto na química geral, quanto nas físico-químicas aí, são termodinâmicas que vai estar considerando um sistema em equilíbrio e que não tem dependência do tempo dessas propriedades termodinâmicas. Okay? Então é muito importante lembrar isso. Tudo bem? Ok. Qual que é a outra definição que a gente precisa utilizar aí? Bom, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com um sistema, na maioria dos casos, sistema fechado, que tem troca de energia, não tem troca de matéria. Ele vai estar em equilíbrio, ou seja, essas propriedades não têm uma dependência temporal. E a gente pode definir essas energias, né, em termos de funções de estado ou não, certo? O que é uma função de estado? O nome já fala, lembra? A gente definiu lá psi, uma função de onda que, se você utilizar os números quânticos, você pode definir o estado do seu sistema. Aqui você também pode definir o estado do seu sistema utilizando o que? Essas funções de estado, certo? O que é essas funções de estado? Vamos ler aqui, ó. A função de estado ela define o estado do sistema em termos das propriedades termodinâmicas com funções das variáveis pressão, volume, temperatura e número de mols. Ou seja, eu vou falar que x, pessoal, x é uma função de estado do meu sistema. Se x é função de estado, eu posso definir então o estado desse meu sistema escrevendo como? Bom, ela é uma função, certo? Que vai depender, por exemplo, de pressão, volume, temperatura e número de mols, certo? Então aqui é uma função que vai depender dessas variáveis naturais. E baseado nessas variáveis naturais, a gente consegue determinar aí o estado do nosso sistema. Bom, o fato de ser essa propriedade x ser uma função de estado, ela me dá algumas características importantes, tá? Quais são elas? Bom, a função de estado, pessoal, é uma função que pode ser descrita em termos de uma diferencial exata. Eu vou abrir matematicamente para vocês aqui, mas não é o momento de vocês se aprofundarem nisso. Eu só quero mostrar e não perder o formalismo matemático, porque eu acho isso ruim. Mas vocês não viram isso ainda. Então veja que o x ele depende de várias variáveis naturais, P, V, T, N. Então, na termodinâmica, pessoal, as diferenciais que a gente usa são diferenciais parciais. Por quê? São diferenciais, um cálculo diferencial com várias variáveis. Então, em cálculo 1, você viu a diferencial com uma variável. Cálculo 2, você vai ver diferenciais com várias variáveis. Então, quando você tem no cálculo um diferencial com uma variável, você usa o desenho. Quando você quer descrever a diferencial com outras, tem uma dependência com várias variáveis, você não usa o desenho, você usa isso aqui, é o del. Então, é uma diferencial também. A diferença é que aqui é uma variável, aqui é para mais do que uma variável. Então, assim, o que quer dizer? O que é uma diferencial exata? A diferencial exata ela pode ser descrita assim, olha, eu quero escrever a variação de x, certo? Em termos das variações de algumas propriedades aqui, de algumas variáveis naturais. Eu vou escolher aqui, em vez de chamar PVTN, eu vou chamar de x, y e z, tá? Então eu vou apagar aqui, eu vou falar que meu x é minha função de estado. Só que agora minha variável natural vai ser y e z, tá? Então, assim, ó, eu vou variar y e vou variar z. Como que a variação de y e variação de z afeta meu x? Bom, como que eu vou escrever aqui, então? Eu vou fazer uma variação de y e uma variação de z, certo? A variação de z e a variação de y vai afetar a variação de x. Como que isso vai acontecer? Bom, eu vou ter que usar esse conceito de derivadas parciais, que eu não vou explicar em profundidade, não é o momento de você saber. De novo, eu só vou colocar o formalismo matemático para você
visualizar que existe toda uma matemática especial por trás dessas condições, dessas análises que a gente vai fazer aqui. Então, isso aqui vai depender de uma variação, certo? De x em relação a y, para z constante, vezes dy, mais a variação de x em relação a z, a y constante. Então, quando a gente escreve uma diferencial exata dessa função de estado, significa escrever isso aqui, ó, tá? Eu vou mostrar para vocês quem é a diferencial exata, quem é a função de estado e como que a gente pode usar essa diferencial exata para descrever. Mas veja aqui, então se x é uma função de estado, eu posso abrir ela como uma diferencial exata. E ela pode ser escrita dessa forma. O que isso quer dizer? Olha, eu vou variar, por exemplo, y e vou variar, por exemplo, z, certo? Há um certo peso que depende desse valor aqui, dessa inclinação, que é um número, e dessa inclinação aqui, que é outro número. Então, a variação que tem pesos diferentes, tanto de x, ou desculpa, tanto de y quanto de z, vão mudar, e isso vai afetar o nosso x, tá? Então, a função de estado, só para lembrar, então, é uma função que define aí o estado do seu sistema em termos das variáveis naturais, e ela pode ser escrita em termos de uma diferencial exata, e a diferencial exata é escrita dessa forma, tá? Essa variação da função de estado ela pode ser calculada apenas sabendo o início e o fim do processo. Ela não depende do caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal. Esse é um conceito muito importante porque, veja, se você reconhece que aquela propriedade é de fato uma função de estado, certo? Você sabe que ela é uma função que vai descrever o seu estado do seu sistema, você sabe que aquela função você pode abrir em termos de uma diferencial exata, e também você sabe, isso é o mais importante, que ela só depende do estado inicial e estado final. Então, você pode escrever a variação total de x, certo? Delta x, na verdade, vai ser o quê? O x no estado final menos o x do estado inicial. Não importa o que acontece entre o estado inicial e o estado final. Vai ficar mais claro para vocês. Calma lá. Mas é só lembrar para vocês, função de estado não depende do processo, como que o sistema caminha naquele processo. Ele só vai depender do início e do fim do processo, tá? Muito bem. E você pode tentar descrever também outra definição dessas propriedades. Ela pode ser uma propriedade intensiva ou uma propriedade extensiva. O que é uma propriedade intensiva? Uma propriedade intensiva é que ela não depende da quantidade de matéria, não depende do número de mols. Por exemplo, temperatura. Temperatura é uma propriedade intensiva. Vamos supor que você tem um galão de 1 litro de água e você tem um galão a 100 litros de água. O fato de você diminuir o volume de água não altera a temperatura do seu sistema. Ela vai ser sempre a mesma. Isso quer dizer que é uma propriedade intensiva. Então, temperatura é uma propriedade intensiva, densidade é uma propriedade intensiva. Esse μ aqui é um potencial químico que eu não descrevi, mais para frente eu vou discutir com vocês, também é uma propriedade intensiva. Por outro lado, uma propriedade extensiva é uma propriedade que depende da quantidade de matéria. Então, massa, obviamente, volume também, certo? Se aumentou o volume, aumentou a quantidade de matéria, depende da quantidade de matéria, vai ser uma propriedade extensiva. Energia, novamente, você variou a quantidade, número de mols, ali você tem uma mudança da energia. Então, existe aí uma relação entre propriedades extensivas e extensivas, intensivas e extensivas, e é preciso ter clareza na hora de a gente definir, tá? Com qual propriedade que a gente está lidando. Bom, então eu falei para vocês de sistema, dos tipos de sistemas, que o sistema tem que estar em equilíbrio, ou seja, não tem uma dependência temporal. A gente viu que a gente pode definir algumas propriedades, não falei quais ainda, mas algumas propriedades a gente pode definir como funções de estado, e elas podem ser intensiva ou extensiva, tá bem? Então a gente define aqui a lei zero, a gente chama de lei zero da termodinâmica. Bom, o que a lei zero fala para vocês? Bom, vocês já sabem o que é lei, né? Então a gente pode avançar aí sem ter uma discussão mais profunda nesse sentido. Mas a lei zero fala o seguinte, ó, se dois sistemas estão em equilíbrio térmico,
com um terceiro, então eles também estão em equilíbrio entre si. Bom, o que isso quer dizer? Vamos lá. Eu tenho um sistema A, eu tenho um sistema B, eu tenho um sistema C. Eu vou falar que o sistema A e C está em equilíbrio térmico. E o sistema B e C está em equilíbrio térmico. Então, vou chamar aqui equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico, ou seja, atingir a mesma temperatura. Nesse caso, o que a lei zero vai falar? Bom, a gente sabe então que A e B, a gente pode falar que A e B também estão em equilíbrio térmico? Bom, baseado aí na lei zero da termodinâmica, a gente pode falar que A e B, então, também está em equilíbrio térmico. Então, vou escrever aqui, lei zero estabelece também o equilíbrio térmico. Porque B com C também está em equilíbrio térmico e A com C também está com equilíbrio térmico. E isso aqui é o que você visualiza aí e o que torna possível o uso dos termômetros, não é? Você tem um líquido, por exemplo, um mercúrio líquido, que está dentro de uma ampola de vidro, e essa ampola de vidro entra em contato com o seu corpo. O seu corpo está numa temperatura que entra em equilíbrio térmico com essa ampola. E essa ampola entra em equilíbrio térmico com o mercúrio líquido. Então, o mercúrio líquido, segundo a lei zero, está em equilíbrio térmico com o seu corpo também. E baseado aí na dilatação do volume desse líquido, você consegue determinar, né, a temperatura do seu corpo. Tá? Então, a lei zero, essa seria aí o enunciado da lei zero. Agora a gente vai entrar na definição de algumas energias, porque lembra que eu falei para você que a gente vai trabalhar com um sistema fechado. E com o sistema fechado, a gente tem essa permeabilidade de energia entre o sistema e as vizinhanças. Então, para discutir a primeira lei, antes da gente discutir a primeira lei, a gente precisa definir aí algumas energias. São três energias: a energia que a gente chama de calor, a energia que a gente chama de trabalho e a energia interna, tá? Então, essa interação é dada aí pela troca aí de calor e trabalho, baseado numa energia interna do seu sistema. Vamos começar com o calor. O que é calor? O calor, pessoal, é um tipo de energia que flui entre as fronteiras do seu sistema e vizinhança pelo gradiente de temperatura. O que isso quer dizer? Se eu tenho temperatura fria, menor, dentro do seu sistema, e você tem uma temperatura maior nas vizinhanças, o que vai acontecer? Vai fluir calor das suas vizinhanças para dentro do seu sistema, certo? Isso é uma definição de calor, porque você tem um gradiente de temperatura. Nesse caso específico, como você tem o calor fluindo para dentro do seu sistema, a convenção que a gente usa é um valor de calor maior que zero, tá bom? E o inverso é verdadeiro. Se você tem calor saindo de dentro para fora, você perde energia na forma de calor, então o calor flui para fora do seu sistema, então você vai ter aí um calor com sinal negativo, tá? Então isso aqui é uma convenção que a gente utiliza e é extremamente importante você visualizar isso, porque na hora do cálculo, se você erra o sinal, você erra a conta e você erra o exercício, tá? Então é importante você visualizar, entender realmente o que está acontecendo ali no seu sistema. A próxima energia é o trabalho, tá? É uma energia também, só que essa é uma energia que é transmitida entre o sistema e as vizinhanças, certo? E ela é baseada de um desbalanço de forças mecânicas. Você não tem um equilíbrio mecânico ali. Então lembre que eu discuti com vocês lá atrás que a gente pode calcular o trabalho utilizando a definição de força vezes deslocamento e chegar numa relação de pressão e volume, variação de volume. Então, pelo fato de você ter, vamos supor, variações de volume e você não ter esse equilíbrio mecânico, você gera uma energia, certo? Que vai afetar aí o seu sistema e as vizinhanças. Então, se o trabalho é maior que zero, de novo, a gente colocando uma definição aqui,
a gente vai ter que o trabalho é feito sobre o sistema. Então, se você realiza um trabalho no sistema, sobre o sistema, o trabalho tem que ser zero. Agora, se o trabalho é maior que zero, agora se o trabalho foi realizado pelo sistema, certo? Ele gastou energia ali para realizar esse trabalho, o sistema, então você vai ter um trabalho com sinal negativo, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui, como é que a gente calcularia um trabalho num gráfico desse tipo aqui? Então, aqui é volume, aqui é pressão, certo? Lembra? A gente tem uma isotérmica desse tipo. Como que a gente calcula isso? Olha, o trabalho vai ser o quê? Vai ser a integral, né, com sinal negativo, de volume inicial a volume final, pressão vezes a variação de volume. Então você consegue, a gente obteve essa definição em termos da definição de força vezes deslocamento, que dá no mesmo aqui, né, considerar pressão vezes variação de volume. Você pode calcular o trabalho, né, realizado sobre ou feito pelo sistema através dessa fórmula, tá bom? Então veja que você pode ter uma mudança aí de calor, que é esse calor que flui entre o sistema e as vizinhanças, e você pode ter um calor também aí relacionado com o desbalanceamento de forças mecânicas, que é a realização de trabalho, certo? Faltou então mais uma energia. Quem é essa energia? Essa energia que a gente chama de energia interna. Energia interna, o nome mesmo já fala, tudo bem? O que é? A energia dentro do seu sistema, que está interna a ela ali. E você descreve essa energia interna com o Uzão, o U maiúsculo, tá? Esse U aqui, ó. O que é essa energia interna? A definição dela é a capacidade total que o sistema possui para realizar trabalho. Bom, se é uma energia interna, é uma energia que está dentro ali do seu sistema, vamos pensar num container com gás, certo? Tem uma energia ali, não tem? Você viu que para um gás monatômico ideal, aquela energia que está contida ali naquele gás é uma energia cinética molar de translação, certo? Então, se você pensar num gás atômico, gás ideal monatômico, você tem uma energia associada que é uma energia translacional, que é o 3,5 de RT, né? Então, a gente pode ter associado a essa energia, qual que é a origem dessa energia interna? Pode ter uma origem cinética, né, que vem aqui dos graus de liberdade do seu sistema, que pode ter translação, rotação e vibração. A gente viu para o caso mais simples possível, o nosso 3,5 de RT, né, que descreve a equipartição de energia de um gás ideal monatômico, e as forças intermoleculares, que está mais relacionado com uma energia aí do tipo potencial, né, que é a interação aí da energia potencial quando você tem outras moléculas interagindo com essa molécula referência. Então, o fato de você ter essas forças intermoleculares, você pode estar associado a uma energia também intrínseca à energia interna. Tá? Usualmente, pessoal, na descrição que a gente vai fazer, a gente vai considerar sempre casos simples, certo? Então, a gente pode desconsiderar forças intermoleculares, porque a gente vai trabalhar com gases ideais. Quando a gente trabalha com gases ideais, vamos simplificar mais ainda, vamos considerar um gás ideal monatômico, que a gente só tem os graus translacionais. Lembrando aqui, né, a energia cinética média, quanto que era? Molar, né? Desculpa, é 3,5 de RT, né? Seguindo também o teorema de equipartição de energia. Então, a energia cinética molar, nesse caso, é a sua energia interna. A energia interna associada ali está basicamente dada pela translação das moléculas. Então, se você pensar num gás ideal, certo? Que não tem forças intermoleculares, a energia interna, pessoal, ela não depende da variação do volume. Fica claro para você? Olha esse gráfico, olha essa equação aqui, desculpa. Olha essa equação. Se você variar volume, você vai variar a energia cinética média? Energia cinética molar? Não vai mudar em nada. Então, para um gás ideal, pessoal, se você variar o volume, não vai alterar a sua energia interna.
A energia interna vai depender só da temperatura. Extremamente importante isso aqui. A energia interna depende só da temperatura para um gás ideal. E você consegue ver isso aqui nessa equação. Está muito claro isso aqui, né? Então, uma forma matemática de escrever isso, de novo usando diferenciais parciais, é que se a gente pegar a variação da energia interna em relação ao volume a uma dada temperatura, isso aqui vai ser zero. Significa que a gente pode variar o volume e não vai ter mudança nenhuma da energia interna, tá? A não ser que você mude então a temperatura. Aí sim, se você mudar a temperatura, você muda a energia cinética molar e, portanto, você muda a energia interna do seu sistema. Ok? Então, nesse caso aqui, pessoal, se a gente for pensar das energias, né? A gente tem calor, a gente tem trabalho, a gente tem energia interna. Das três, quem é função de estado e quem não é? Bom, energia interna é função de estado. Se energia interna é função de estado, a gente pode escrever energia interna em termos de uma diferencial exata. A gente chama de dU. Lembra que eu mostrei para vocês? Então, eu vou falar que a energia interna, pessoal, ela é uma função, tá? Que vai depender aqui das variáveis naturais volume e temperatura. Tudo bem? Então, como que eu escreveria a diferencial exato para a energia interna? Olha, dU vai ser o quê? A variação de U em relação a V a T constante dV, mais a variação de U ΔT a V dt. De novo, o que essa equação está me dizendo? Olha, eu vou variar a temperatura, eu vou variar volume, certo? Quanto que isso altera a minha energia interna? Certo? Vai depender desse coeficiente aqui, que é um valor, e esse coeficiente aqui é um valor. São pesos diferentes para temperatura e volume. Se é um gás ideal, pessoal, esse termo aqui ó, vai para zero. Então, isso aqui seria zero. Então, a gente teria só energia interna dependendo da variação de temperatura. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque isso não é o momento para vocês. Mas eu só quero mostrar que, de fato, você pode usar um cálculo diferencial parcial para descrever essas propriedades termodinâmicas, tá bom? E não se preocupem, isso não vai ser cobrado, mas eu só não quero passar por cima do formalismo. Tudo bem? Muito bom. Agora, se é também uma função de estado, lembra que a gente falou que só depende do início e do fim. Vamos desenhar um gráfico aqui de energia. De novo, energia no eixo Y. E eu vou considerar um estado, vamos supor um estado A, e eu quero ir para um estado B. Tá? Eu posso caminhar, ir para diferentes caminhos aqui. Eu vou usar aqui esse cara aqui, o caminho 1, vamos usar de verde, vai. O caminho 1 seria algo mais ou menos assim, eu aumento a energia, aumento, depois a energia cai, depois ela sobe de novo e chega no final, no B, tá? Esse aqui é um caminho possível, eu vou chamar de caminho 1. Um caminho 2, um processo 2, sei lá, eu saio do A, diminuo a energia, depois eu vou aumentando a energia até chegar de novo no caminho, no estado B, desculpa. Então esse aqui é um caminho do tipo 2. O que eu falei para vocês, pessoal? A função de estado não depende nem do caminho 1 e nem do caminho 2. Não me importa. Por quê? Porque é função de estado. A única coisa que eu vou querer saber é o estado da energia no estado A e o estado da energia, o valor da energia no estado B, certo? E se eu pegar isso menos isso, vai ter o que? ΔU, que é o B menos o A, estado de energia final menos inicial. Então não me importa se é o caminho 1 ou se é o caminho 2 que o sistema, o processo que foi realizado, não me importa. A única coisa que me importa é o estado inicial e final de energia e baseado nisso você consegue calcular então
a nossa energia interna, né? A variação de energia interna. Muito bem. E como é que ficaria então trabalho e calor? Eles são funções de estado? Não, eles não são função de estado. Como eles não são função de estado, a diferencial ela não pode ser dada por uma diferencial exata. É uma diferencial inexata. Como que a gente escreve isso? A gente pode escrever assim, o dW e dar um corte aqui na diferencial. A gente pode escrever assim também, é um deltinha, que também é um diferencial, uma notação diferencial, né, do trabalho. A mesma coisa o calor, também não é uma diferencial exata, então pode escrever assim ou pode escrever assim, tá? Depende do livro, é uma notação ou outra. Então, a energia interna a gente pode escrever assim, né? O B menos o A. Mais o calor, Q2 menos Q1. Desculpa, QB menos QA. E o trabalho. Trabalho B menos trabalho A. Esses dois aqui não podem ser feitos dessa forma. Por quê? Porque não são funções de estado. Se não é função de estado, significa que depende do caminho. Então, se eu calcular o calor e o trabalho por 1, vai ser diferente do calor e o trabalho para o 2, certo? Então, calor e trabalho, esses dois não são função de estado. Funções de estado. Mas a energia sim, a energia interna é, tá bom? Muito bem, pessoal. Então a gente viu lá, olha quanta coisa a gente já viu. A gente viu a definição de sistema, vizinhanças, universo, fronteiras. A gente viu, deixa eu voltar aqui. A gente viu os tipos de sistema, isolado, fechado e aberto. A gente viu o que é uma função de estado, enunciou a lei zero, definiu calor, energia interna e trabalho, né? Discutiu com mais detalhe o que é essa energia interna. E agora a gente falou que energia interna é uma função de estado, pode ser aberta em termos de uma diferencial exata e depende só do início e do fim desse processo. Tá? Agora o ponto é, quais são os processos que a gente tem? Certo? A gente tem dois tipos de processo. Um processo que a gente chama de reversível e um processo que a gente chama de irreversível. Os trabalhos e os processos que a gente vai lidar aqui, pessoal, de novo, na sua grande maioria, vai ser processos do tipo reversível. Por que processos do tipo reversível? Porque são processos, pessoal, se você for pensar o que é essa reversibilidade, é aquela, vamos tentar imaginar, vamos supor, o que seria essa reversibilidade, é uma coisa que vai e volta, certo? E se mantém a mesma coisa. Não tem uma direção preferencial. O irreversível ela vai ter uma direção preferencial do seu processo. Então, quando a gente fala de um sistema reversível, é um sistema que ele vai permanecer sempre em equilíbrio, pessoal, em todo o caminho. Lembra que eu falei, olha, a gente vai considerar que o sistema está em equilíbrio. O equilíbrio significa que não tem variação no tempo. Tá? Toda a termodinâmica que vocês vão estudar não vai ter variação no tempo. Mas você fala, puxa, professor, mas eu estou indo de um processo A para um processo B. Né? Você não fez isso? Um processo A para um processo B. E quando eu faço essa variação de processo, vai ter mudança aqui. Né? Aí que entra esse artifício. Entra esse artifício que é falar assim, olha, tudo bem, a gente vai ter esse processo, mas eu vou fazer esse processo tão devagar, a gente vai usar as diferenciais, né, para mostrar essa variação bem devagar, infinitesimal, para falar, olha, é tão devagar, mas tão devagar, que eu posso considerar que o sistema está praticamente estático.
ele está quase estático, certo? E nessa condição a gente pode assumir, mesmo que tenha essa variação e essa variação seja muito pequena, que essa variação seja desprezível e a gente considere em todos os pontos desse processo condições de equilíbrio, tá? Então, só assim a gente consegue usar a matemática que eu vou mostrar para vocês. Então, é importante lembrar que tem que estar em a condição de equilíbrio e que a gente vai trabalhar com processos reversíveis, que mesmo tendo essas variações, elas são tão pequenas e tão devagar que você pode considerar que ponta a ponta ali nesse processo o sistema sempre vai estar em equilíbrio. Tudo bem? É um processo que você pode escrever por funções de estado, é um processo, de novo, se você pensar que é um processo reversível cíclico, que restaura as condições iniciais não apenas do sistema, mas também das vizinhanças. Então, se você pensar nessa questão de reversibilidade, teria que te dar essa noção, né, de quando você restaura o sistema, você estaria na mesma condição, ele é completamente reversível, né? E, de novo, ela é muito conveniente você utilizar essa condição para calcular variações de função de estado no seu sistema. Então, a matemática ela funciona quando você tem essas mudanças infinitesimais. Você precisa considerar que o caso é reversível para que você atenda a condições de equilíbrio e assim você consiga resolver o seu sistema. Tá? É assim que a gente consegue fazer para esse tipo de termodinâmica. E, finalmente, tem um processo irreversível, que agora você tem um sentido único, ele não volta a ser o que era antes, certo? Você tem uma condição unidirecional aqui. E a classificação do sistema irreversível é quando ele não é reversível, tá bom? A gente vai discutir, quando a gente falar de segunda lei de termodinâmica, a gente vai voltar um pouco nessa questão de irreversibilidade, tudo bem? Mas por enquanto é importante lembrar que a gente vai trabalhar sempre com processos reversíveis para garantir essa condição de equilíbrio. Bom, finalmente agora a gente pode utilizar tudo que eu discuti com vocês em termos de definições, explicações, detalhamento de alguns conceitos para definir a primeira lei da termodinâmica. O que a primeira lei da termodinâmica fala para você? Fala, olha, estabelece que há conservação de energia. Quando a gente fala de primeira lei da termodinâmica, tem que vir na sua cabeça, conservação de energia. Isto é, a energia não pode ser nem criada ou destruída, mas ela é transformada. Como ela é transformada? Olha, você tem, se a gente pensar num sistema fechado, que é permeável só à energia, a mudança dessa energia interna, por exemplo, em um gás monatômico ideal, ali, um container que contém seu gás, essa energia interna, ela pode interagir aí, o seu sistema interagir com as vizinhanças como via troca de calor e via trabalho. Então, como que a gente escreve matematicamente essa conservação de energia? Eu vou escrever primeiro da forma diferencial, que é a variação da energia interna, que é uma função de estado, por isso que a gente escreve em termos de uma diferencial exata, vai ser o quê? A soma entre a variação de calor, né? Diferencial inexata, esse delta é uma diferencial também, só que inexata, mais trabalho, tá? Então, essa aqui é a definição da primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Como que seria uma forma a primeira lei para uma forma integral? Então, essa aqui é a forma diferencial. Agora a gente vai escrever para uma forma integral, que seria a variação da energia interna, a função de estado, depende só do estado inicial e final. E quando você integra o trabalho, integra o calor, você não tem aí variações, né? Você tem o cálculo total, o valor total de calor, é o valor total de trabalho que depende do processo, do caminho que você seguiu. Então a gente escreve em termos de Q grande mais W grande, tá? Então, essas aqui são as duas formas de você representar uma forma diferencial e uma forma integral, tanto faz a primeira lei. Conceitualmente, o que você lê aqui? A conservação de energia. Então, trabalhando com um sistema fechado,
a energia interna tem que ser dada pela soma do calor mais trabalho. Ok, pessoal? Então, nessa aula a gente discutiu vários termos, vários conceitos, definições, enunciou a lei zero, principalmente aqui que eu quero que vocês saibam é a primeira lei da termodinâmica, e a partir da próxima aula a gente vai abordar alguns conceitos que a gente discutiu agora de forma um pouco mais prática, lidando com essas variações de energia, tá? E depois ver quais são as consequências e as aplicações da primeira lei da termodinâmica na química. Tudo bem? É isso, muito obrigado e até a próxima aula.